Fala galera, bem-vindos ao canal. Bora para mais uma análise de escanteios da Série C. Como vocês sabem, a Série C está dividida em dois grupos. Então aqui no grupo A nós temos 39 jogos, com 46% de vitórias para o time mandante, 23% de empate e 31% de vitórias para o time visitante. Quanto aos escanteios, está equilibrado, nós temos 51% de over 9,5 contra 49% de over 9,5. Então foram 20 partidas com jogos over contra 19 partidas com jogos under. Quanto aos gols, nós temos 77% de jogos com mais de um gol contra 23% de jogos com menos de 2 gols. Na rodada passada nós tivemos aí 2 vitórias para o time mandante, um empate e uma vitória para o time visitante. Foram 4 jogos, né? Porque nós tivemos um jogo aí que foi adiado. Foi o jogo entre Náutico e Botafogo da Paraíba, que foi adiado pelo mau tempo, né? Na última rodada nós tivemos 2 partidas com over para escanteio e 2 partidas com under. Quanto aos gols, foram 3 jogos com mais de um gol contra um jogo com menos de 2 gols. Agora no grupo B nós temos 40 jogos, com 43% de vitórias para o time mandante, 45% de empate e 13% de vitórias para o time visitante. Então esse grupo aqui está com uma taxa bem alta de empate, né? 45%. Que eu acredito que seja um dos motivos para a gente ter jogos aí com bastante escanteios. A gente pode ver aqui que a gente tem um percentual de 65% de jogos over 9,5 para escanteios, contra 35% de under. Então a gente está tendo bastante partidas aí com bastante escanteios. Foram 26 jogos com mais de 9 escanteios, contra 14 jogos com menos de 10 escanteios. Quanto aos gols, nós temos 63% de jogos com mais de um gol, contra 38% de jogos com menos de 2 gols. Na rodada passada nós tivemos 4 vitórias para os times mandantes e um empate. Quanto aos escanteios, apesar da taxa boa de escanteios nesse campeonato, nós tivemos aí apenas 2 jogos com over contra 3 jogos com under. Então o under ganhou nessa rodada, né? Quanto aos gols, foram 2 partidas com mais de um gol contra 3 partidas com menos de 2 gols. Analisando agora os jogos dessa rodada, nós temos o primeiro jogo aqui entre Ipiranga e Juventude, no dia 20 às 20 horas. Esse jogo está dando aqui uma média de 11,5 escanteios, então está com uma tendência para ser over. A gente vê que o Ipiranga e o Juventude tem uma média boa de escanteios, né? São 11,25 para o Ipiranga e 11,75 para o Juventude. Aqui na frequência de over e under nós temos então 6 overs contra 2 unders. 2 anos que aconteceram no jogo do Ipiranga. Então a gente está com uma taxa aqui de 75% de over para esse jogo. A gente pode destacar aqui que o Juventude cede muitos escanteios, né? 9 escanteios por jogo. É o time que mais cede escanteios fora de casa. A gente olha aqui no Race 5, ele já cedeu 4 Race 5. Então ele cedeu Race 5 em todos os jogos. E o Ipiranga fez 2 Race 5. Poderia ser melhor, mas é uma aposta válida arriscar no Race 5 por Ipiranga nesse jogo. Porque o Juventude cedeu Race 4 em todos os jogos, né? Próximo jogo é entre ABC e Globo, no dia 21 às 20 horas. Esse jogo está dando uma média de 10,38 escanteios. A gente vê que o ABC tem uma média boa de 11 escanteios, mas o Globo não tem uma média muito boa não, de 9,75 escanteios apenas. A gente pode ver aqui que o ABC tem uma média boa, mas porque cede muitos escanteios, cede 7 escanteios. Já o ABC é um time aí mediano, tem 4,25 escanteios a favor contra 5,5 escanteios contra. E na taxa de over e under a gente tem aqui 62,5% de over contra 37,5% de under. Se a gente olhar lá na tabela, a gente vê aqui que o Globo é um dos times que tem uma das menores médias de cantos totais no campeonato, né, de 8,75. Então é uma partida que tem tendência a ser over, mas que não recomendo estar apostando no pré-game não, porque tem partidas com dados mais favoráveis aí para o pré-game. Próximo jogo é entre Santa Cruz e Náutico, no dia 22 às 18 horas. Esse jogo aqui está dando uma média de 10 escanteios. A gente tem aqui 2 times medianos, que não tem médias tão boas nem tão ruins. Santa Cruz com 10,25 e o Náutico com 9,75. No confronto de over e under nós temos aí 5 overs contra 3 unders. Então uma porcentagem de 62% para 62,5% para over contra 37,5% para under. Então é um jogo que eu também considero que não seja muito bom para apostar no pré-game.
Isso aqui é um jogo para live mesmo. Bom, o próximo jogo é entre Tombense e Boa Esporte, no dia 22 às 18h30. Esse jogo aqui está dando uma média de 11,5 escanteios. A gente vê que o Tombense tem uma média muito boa, de 12,25 escanteios. E o Boa Esporte tem uma média razoável, de 10,75 escanteios. Mas olhando aqui no gráfico, a gente vê que são dois times que fazem bastante escanteios. O Tombense faz 7,75 e o Boa faz 6,5. Olhando aqui na tabela, a gente vê que o Tombense é um dos times que mais faz escanteio jogando em casa, 7,75, né? E o Boa Esporte também está entre os times aí que faz mais escanteio jogando fora de casa. É o segundo melhor time, né? 6,5 escanteios. Então acredito em uma partida boa para over. A gente vê aqui que no confronto de over e under nós temos 7 overs contra um under apenas. Então tá muito boa essa taxa de over aqui. São 87,5% de over contra apenas 12,5% de under. Então uma partida boa aí pro pré-game. Próximo jogo é entre Confiança e Ferroviário, dia 23 às 16 horas. Esse jogo aqui está com uma média de 10,13 escanteios. A gente vê que o Confiança tem uma média muito boa, de 12,5. Mas a média do Ferroviário aqui é muito ruim, 7,75, né? Então a gente vê que na tabela Confiança é um dos times que tem as melhores médias aqui de cantos totais jogando em casa. Mas o Ferroviário tem uma das piores médias jogando fora de casa, 7,75. Então é um confronto entre um time com uma das melhores médias contra um time com uma das piores médias. Ou seja, uma partida que eu acho que não vale a pena arriscar. Porque se der over vai ser um resultado normal, mas se der under também vai ser um resultado normal. Então a gente acaba tendo que quase um empate nesse jogo. Embora o over esteja com um pouco mais de vantagem, a gente vê que são 5 overs contra 3 unders. O que dá para arriscar nesse jogo aqui é talvez um race 5 para o Confiança. Confiança tem 2 ace 5. O Ferroviário já cedeu 2 ace 5 também. Não são números muito bons assim, mas a gente tem aqui o Confiança com uma média de 8 cantos a favor e o Confiança com uma média de apenas 3 cantos a favor. Então acredito ser válido arriscar no race 5. Próximo jogo é entre Volta Redonda e São José, dia 23 às 16 horas. A gente está com uma média de 12,63% de escanteios nesse jogo, então uma média muito boa. A gente tem aqui o Volta Redonda com uma média de 12,5 escanteios e o São José com uma média de 12,75 escanteios. Então uma partida aí que parece ser muito boa para over, né? Se a gente for olhar lá na tabela, a gente vê aqui que o Volta Redonda tem uma das melhores médias totais aqui, jogando em casa, 12,5. E o São José tem uma das melhores médias totais jogando fora de casa, 12,75. Então são médias altas e são uma das maiores médias, né? Então esses números caem aí na estratégia do curso que a gente iniciou. Estratégia número 1, de apostar no over, no confronto aí de um time com muitos cantos totais contra time com muitos cantos totais. Se você não assistiu a aula, dá uma olhadinha aí, porque esse confronto aqui cai perfeitamente nessa estratégia, né? A gente vê aqui que o percentual de over e under tá bom também. São 6 overs contra 2 under apenas. Então 75% de chance de over. Próxima partida entre Luverdense e Acreano, dia 23 às 17 horas. Esse jogo aqui está dando uma média de 11,13 escanteios. Uma média boa para over. A gente vê que o Luverdense é razoável, tem uma média de 10,25. E o Atlético Acreano tem uma média muito boa, de 12 escanteios por jogo. Então esse confronto aqui não está dentro dessa estratégia que a gente acabou de citar, mas tem números bons, né? A gente vê que são 6 overs contra apenas 2 unders. Então está com uma taxa aqui de 75% de over contra 25% de under. Então uma partida que tem uma tendência boa para over também. Próximo jogo é entre Remo e Paysandu, dia 23 às 18 horas. Esse jogo aqui tem uma média de 10,13 escanteios. A gente vê que são dois times medianos, né? O Remo com uma média de 10,5 escanteios contra o Paysandu com uma média de 9,75 escanteios. Então a gente já viu que a gente tem partidas melhores para estar apostando aí no pré-game, no over. Essa aqui não é muito boa. Nós temos aqui 5 overs contra 3 unders. Então 62,5% de over contra 37,5% de under. O que dá para arriscar aqui, se as odds estiverem boas, é um race 5 para o Remo.
A gente vê que o Paysandu faz poucos escanteios, né? Tá com uma média de 3 escanteios só. E ele já cedeu 3 Ace 5. E o Remo já conseguiu fazer 2 Ace 5. Então, de repente, dá para arriscar no Ace 5 pro Remo. Próximo jogo é entre Botafogo e 13, dia 24 às 20 horas. Esse jogo tá dando uma média de 10,38 escanteios. A gente tem aqui o Botafogo com uma média ruim de apenas 8,5 escanteios por jogo. E o 13 com uma média muito boa, de 12,25. Então é uma partida que eu acho que pode acontecer qualquer coisa, né? Fica arriscado a gente tentar prever se vai ser over ou vai ser under. Até porque nesse confronto aqui de over e under a gente vê que está empatado. São 4 jogos overs contra 4 jogos under. Então 50% para cada. Bom, o último jogo aqui entre Imperatriz e Sampaio Corrêa, dia 24 às 20 horas. Esse jogo aqui que está dando a menor média de escanteios da rodada, né, de 9,88 escanteios. Mas a gente tem aqui o Imperatriz com a melhor média de escanteios jogando em casa, contra o Imperatriz com a pior média de escanteios jogando fora de casa. Então é outro jogo aí que eu acho que pode acontecer qualquer coisa, né. A gente vê que o under está ganhando nesse jogo. São 5 unders contra apenas 3 overs. Mas não descarto que essa partida possa acontecer um over não, porque a Imperatriz tem muitos escanteios a favor, né? Uma média de 8. Então é bastante coisa. Então, quando é assim é melhor não arriscar, né? O que eu acho válido aqui nesse jogo é apenas o Ace 5 aí pro Imperatriz. A gente vê que o Imperatriz já tem 4 Ace 5, então ele fez Ace 5 em todos os jogos. Se a gente olhar aqui no HT, a gente vê que ele tem uma média de 4 escanteios no primeiro tempo. Mas cede bastante também, né? Cede 3. Só que o Sampaio Corrêa quase não faz escanteios. A gente vê, se a gente for ver os jogos aqui, ó, no último jogo ele fez 2 escanteios só. Antes disso ele fez 4, fez 3 e chegou a fazer nenhum. Então nem durante aí, os 90 minutos de jogo ele conseguiu fazer 5 escanteios. Então eu acho válido uma aposta no Ace 5 nesse jogo aí pro Imperatriz. É isso aí, galera, essa foi a análise da 9ª rodada da Série C. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, para receber nossos conteúdos e também incentivar a gente a continuar fazendo esse trabalho. Porque se você for procurar na internet, você não vai encontrar esses dados expostos assim, de maneira fácil de entender, com tabela, com gráfico de confronto, escanteios a favor e contra, as médias aí de escanteios no primeiro tempo, escanteios no segundo tempo, percentual de over e under, como a gente tem aqui. Você pode até encontrar, mas não de graça como a gente disponibiliza, né? Então dá essa força aí, deixa um like, se inscreva no canal, deixa um comentário aí, pode dar seu palpite também. E quem acompanha a gente aqui no canal sabe que no final de todo o vídeo eu destaco aí as partidas que eu acho melhor para postar no pré-game. Mas antes de fazer isso eu queria aproveitar aqui esse tempo para mostrar uma novidade que a gente está colocando lá no blog. Se você ainda não conhece o blog, acessa aí, o link está na descrição. Que é essa aqui, galera. A gente começou com a tabela da Série C, né? A Série C tá tendo rodada. A Série A e B tá parada aí pra Copa América. Então tem aqui a tabela da Série C, que você já conhece. Mas nós temos aqui agora mais informações. Nós temos o resumo. Esse aqui do grupo A, né? Nós temos, além da tabela de cantos comum, nós temos a tabela aqui de cantos HT e FT. Nós temos aqui a média aqui de quantos escanteios o time faz a favor no primeiro tempo, quanto ele cede no segundo tempo, quanto ele faz a favor no segundo tempo e quanto ele cede no segundo tempo. Além das médias totais, né? As médias totais de escanteios aí no primeiro tempo e as médias no segundo tempo. E isso também nos jogos em casa e fora de casa. Então bem completa a informação, galera. Temos aqui também a tabela de gols. A gente pode ver aí a média de gols a favor, gols contra, as médias totais, os jogos em casa, fora de casa também. E além disso, a gente, voltando aqui para a tabela de cantos, a gente pode ver aqui individualmente os times. Ó. O ABC é o primeiro time. A gente pode clicar aqui número 1. E a gente vê como foram os jogos do ABC. Ó. Jogando em casa, o primeiro jogo foi 3-7, o segundo jogo 2-7. Aí o terceiro jogo 6-4, então ele ganhou o confronto, por estar em verde aqui. O último jogo foi 5-10, então perdeu, está em vermelho de novo. E a gente vê aqui que no terceiro jogo ele fez um Ace 5.
No primeiro jogo ele cedeu rei 5, rei 7, no segundo jogo cedeu rei 5, rei 7, no quarto jogo cedeu rei 5, rei 7. Então galera, bastante dados aí para vocês que gostam de analisar as partidas, estarem pesquisando aí. O melhor de tudo, tudo de graça aí para vocês, né? Então a tabela aqui do grupo A e a tabela do grupo B. Então sem mais delongas, vamos destacar os jogos que eu acho melhor para postar nessa rodada. O primeiro jogo é o jogo entre Tombense e Boa Esporte, no dia 22 às 18h30, porque esse jogo aqui está com uma média boa para over, né, de 11,5. A gente vê que são dois times que fazem bastante escanteios. Tombense tem uma média de 7,75 e o Boa uma média de 6,5 escanteios. A gente tem um percentual aqui muito bom de 87,5% para over. Então uma partida que eu destaco aí, muito boa para a gente arriscar no over. A gente vê que só teve um under aqui para esses times, né? Tombense está com 100% de over e o Boa com 75% de over. Então a tendência é que continue sendo over. E o segundo jogo que eu tenho para destacar é o jogo entre Volta Redonda e São José, dia 23 às 16 horas. Esse jogo está com uma média muito boa aqui de 12,63 escanteios. E é um jogo da estratégia que a gente viu, né, nas nossas aulas, estratégia número 1, que é o Volta Redonda aqui com uma das melhores médias totais em casa, 12,5, e o São José com uma das melhores médias totais fora de casa, 12,75. Então é um jogo aí da estratégia 1 que vale muito a pena arriscar no over. Então foi isso galera, até a próxima, boas apostas e bons lucros, valeu!